Graça e paz, irmãos e irmãs. Estou aqui hoje na live do pastor Arthur com a incumbência de trazer uma reflexão da palavra de Deus. E para isso, eu queria ler um trecho que está no livro de Gênesis, no capítulo 13. Vou começar a ler no versículo 7, que é a história da separação entre Abraão e Ló. Diz assim o texto: E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre meus pastores e entre os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se à direita escolheres, irei para a esquerda. E levantando Ló os olhos, viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, apartando-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde este lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, e do ocidente e do oriente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Meus irmãos, é a história da separação de Ló. Ló sai com Abraão quando Abraão vai atender ao chamado de Deus para o deserto, e eles caminham por um bom tempo juntos. Mas como a gente leu, houve um momento em que houve necessidade de separação, porque os pastores de Ló não se davam mais com os pastores de Abraão, ok? Na verdade, quem percebe essa necessidade de separação é Abraão. Abraão percebe que para que se preservasse a harmonia entre ele e Ló, para que se mantivesse o vínculo de amor, de fraternidade necessário em função do seu parentesco com Ló, era necessário que houvesse a separação, né? Então, a gente percebe que é chegado até Abraão a situação, e Abraão então diz: olha, Ló, o melhor é a gente separar, porque não é bom que a gente conviva nesse conflito. E a maneira da gente resolver esse conflito é a gente se separar. Tá, mas como é que vai ser essa separação? Você vai para onde? Eu vou para onde? E aí Abraão, ele faz uma proposta que, ao meu ver, mostra muito a confiança que ele tem em Deus. O quanto ele tem fé, o quanto ele tem total segurança na provisão, total segurança no sustento divino. Ele diz: olha, escolha para onde você vai. E aí, assim, o que se avistava do lugar onde eles estavam era o deserto e as campinas, ou a campina do Jordão. O deserto e a campina do Jordão. O deserto de um lado e a campina do Jordão do outro, né? E aí Abraão diz: olha, a coisa é muito simples. Se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Ou seja, se você quiser ir para as campinas do Jordão, pode ir, que eu vou para o deserto. E
como o texto mostra, as Campinas do Jordão, ou a Campina do Jordão, melhor dizendo, era uma região que, por ser irrigada pelo Rio Jordão, era uma região bem produtiva, bem agricultável, né? E dava para se ver ao longe esse potencial agrícola, esse potencial, podemos até dizer assim, econômico naquela região. E aí Abraão está dizendo, se você quiser, você pode ir. Ló, você quiser ir para a Campina, para aquelas cidades que estão ali na Campina do Jordão, pode ir, que eu vou para o outro lado. E aí Ló, né, então, decide ir para Campina. Ele escolhe ir para Campina e é lógico e evidente que é uma escolha feita a partir da concepção humana, racional, né? A partir da concepção humana, digamos assim, do ponto de vista da sua própria segurança, da sua própria necessidade de se sustentar. E aí ele diz, olha, eu vou para as Campinas. É muito provável que Ló, nessa hora, pensa assim, é provável, é uma suposição minha. Ló pensa assim, olha, eu até aqui estive sob a proteção do meu tio. Se faltasse alguma coisa, eu tinha a quem recorrer. Agora eu vou ter que ser independente. Então, para mim ser independente, é melhor ir para um lugar mais seguro. Um lugar que à vista demonstra maior probabilidade de sustento, de fartura, de suprimento, né? Então é provável que tenha havido esse pensamento lógico. Então ele vai então para a Campina do Jordão. Mas Abraão, ele tem uma proposta que, do ponto de vista humano, é uma proposta insensata, irracional. Porque ele podia dizer assim, olha, eu tenho mais direito do que você, porque eu estou no comando, porque eu trouxe você até aqui, porque eu sou seu tio. Por uma série de razões, Abraão poderia alegar a prerrogativa de escolher. Não, eu escolho. Mas Abraão disse, não, pode escolher. Então, Abraão está dizendo assim, pode escolher você. Por que Abraão faz isso? Eu penso que são por dois motivos. Primeiro, porque Abraão quer evitar o conflito com o seu familiar, como ele já disse, né? Ele quer garantir a harmonia, o amor, a paz, que é inerente ao vínculo familiar. Ele quer essa garantia. Mas a segunda razão é porque Abraão é um homem de fé. É porque Abraão é um crente no Senhor, que tem total confiança nele, que tem total segurança na provisão divina. Então Abraão está dizendo nestas palavras, olha, eu não sou um homem guiado por vista, eu não sou um homem que olha somente para a aparência, para o que se pode ver. Eu não sou um homem que toma decisões pelas obviedades humanas. Eu não tomo decisões pelas obviedades humanas. Eu tomo decisão embasado na confiança em Deus. Então, eu tenho total confiança que o Deus que me sustentaria nas Campinas ou na Campina do Jordão, ele me sustenta no deserto, porque ele é Deus. Simplesmente por isso, porque ele é Deus. Se eu sirvo a Deus, a um Deus verdadeiro, a um Deus soberano, então eu não tenho que me preocupar com as circunstâncias, eu não tenho que me preocupar com os recursos, eu não tenho que me preocupar com as obviedades, né? Muitas das vezes as nossas decisões elas são pautadas
por essas questões. É evidente que essas questões, às vezes, elas são enviadas por Deus. Às vezes Deus nos dá a direção através das obviedades humanas, digamos assim, das circunstâncias positivas. Mas nem sempre. Às vezes a direção de Deus é para ir para o deserto. Às vezes Deus quer que você vá para o deserto e a outra pessoa vá para a campina. Às vezes Deus deixa que o outro vá para a campina e você vá para o deserto. E porque o outro vai para a campina, você vai ficar chateado, você vai se tornar adversário dele? Não, é Deus que quer que ele vá para a campina. E Deus quer que você vá para o deserto. O Deus que vai cuidar dele na campina, porventura não é o mesmo Deus que vai cuidar de você no deserto? E faz diferença para Deus? Não faz diferença para Deus. Não faz diferença para Deus cuidar de mim, de você na campina ou cuidar no deserto. O Deus que eu e você servimos sustentou uma nação, na minha estimativa, de 2 milhões de pessoas. É uma estimativa minha, porque o texto bíblico só relaciona os homens e ela fala 600 mil homens. Ela não relaciona mulheres e crianças. E aí eu faço uma estimativa de pelo menos 2 milhões de pessoas no deserto, no total deserto, por 40 anos. A Bíblia diz que as suas roupas não se envelheceram, nem as suas sandálias se acabaram pelo deserto. Duraram 40 anos, aleluia. E não faltou alimento, não faltou água, não faltou conforto, inclusive, proteção no deserto. Vocês sabem a história da nuvem, que durante o dia era uma nuvem sombrosa sobre o povo para protegê-los do sol escaldante do deserto, e à noite era uma coluna de fogo para protegê-los do frio do deserto. Esse é o Senhor, é o Deus que eu e você servimos. Aleluia, bendito seja o seu nome. Esse é o Jeová Jireh, o Deus que providencia, o Deus da provisão. Se você olhar para as circunstâncias, é danado que você perca essa visão de fé, essa visão de esperança em Deus. Mas Abraão não vai olhar para as circunstâncias, né? Ele não vai olhar para as circunstâncias. E por isso ele não perde a visão de fé, a visão de total descanso no Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, agora, mais do que nunca, é tempo de descansar em Deus. É tempo de ter a total certeza, convicção e esperança no Senhor, no Deus que você serve, o Deus a quem você entregou a vida ou não entregou a vida. Porque se você entregou a sua vida para Ele, ela está muito bem entregue. A vida entregue a Deus é entregue à melhor pessoa que existe para se entregar. Então, confie no Deus a quem você serve, no Deus da sua esperança, no Deus da sua fé. Deus nunca desapontou um que cresce nele. Nunca. Nunca Deus desapontou e nem vai desapontar. E olha que nós não merecemos. Nós não merecemos a fidelidade de Deus, mas Ele é fiel mesmo assim. Ele é fiel mesmo assim. E Ele disse que se a gente for infiel, Ele permanece fiel. Porque não pode negar-se a si mesmo. Deus não pode negar a si mesmo, meus irmãos e minhas irmãs. Então que o Senhor abençoe você, sua vida. Que o Senhor faça com que você tenha essa visão espiritual de Abraão. Porque na visão de Abraão, o deserto e a campina são a mesma coisa, contanto que Deus esteja no negócio, contanto que Deus esteja com ele, contanto que Deus vá com ele.
Então, que essa seja a visão do seu coração. No nome santo de Jesus, que o Senhor lhe abençoe. Amém.